Boa noite para quem está começando a entrar aí. Vou dar uns minutinhos para a gente ver aí se chega mais gente. Para convidar o Guigo aqui para a gente começar a nossa conversa. Quem tá aí me diz se tá me vendo bem, se estão me ouvindo direitinho, como que tá? Estão me ouvindo? Ah, Fê, não põe o fone. Boa noite, pessoal. Tava aqui falando com vocês sem ter colocado o fone e microfone. Agora sim. Vocês me escutam bem? Estão me vendo bem? Eu não sei como que vai ser essa história do vídeo. Ontem, quando eu fiz uma chamada para fazer um teste, né, dessa ferramenta, eu percebi que o vídeo ficou travando um pouco, a imagem em alguns momentos não estava tão legal. Eu não sei se era conexão de internet ou se também é uma questão do Instagram. Então, nós vamos assim. Se vocês estiverem conseguindo me ouvir bem, para mim isso é o mais importante do que ver meu rosto. Né? Ver meu rosto eu posso colocar um filtro aqui de outra coisa, pôr a imagem do esquizo corpo, meu rosto é o menos importante nesse momento. Então, o que vale é ouvir. Se tiver algum problema nesse sentido, vocês me avisem para eu poder tentar ver o que eu faço. Mas a princípio é isso. Então queria agradecer aí o pessoal que está chegando. Eu sei que esse horário é um horário assim das lives, então se vocês estão aqui comigo eu fico super feliz. E estou inaugurando então essa ferramenta do Instagram que é a live, que está todo mundo fazendo. Achei por bem também poder conversar com as pessoas, poder convidar pessoas interessantes para falar sobre coisas diversas, sobre esquizocorpo principalmente. Então esse é um canal que fala de esquizoanálise, esquizodrama, da clínica dentro dessa perspectiva e sobre assuntos diversos, né, que convergem com esse tipo de pensamento. Então, oba, mais gente chegando. Então é isso, assim, a minha intenção fortemente é de que eu consiga fazer isso uma vez por semana, né? Então vou me empenhar bastante para que isso aconteça, porque eu acho que vai ser muito potente para mim, para esse corpo aqui, para esse esquizocorpo em isolamento, mas também para os meus convidados e para quem quiser se chegar aí. Então é isso, eu vou chamar o Guigo. Certo? Aguardando o Guigo. Tá vindo. Ei, chegou. Que bacana. Boa noite, Guigo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Pessoal ouvindo bem o Guigo? Tá dando para me ouvir bem? Eu te ouço muito bem. Quero saber das pessoas aí se estão ouvindo bem. Dá um ok aí pra gente. Por favor, quem pode dizer? Guigo, fale aí com a galera. Oi, pessoal. Como é que tá o som? Tá bom? Acho que tá, né? Com fone, eu acho que tá tranquilo. Sim. Então vamos lá, qualquer problema aí o pessoal vai dizer. Então nosso tema hoje aqui é corpos dissidentes, né? O que são corpos dissidentes? E o Guigo
é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, acompanhei, né, parte da sua história. E para mim é uma pessoa de muita coragem e por isso que ele está aqui nesse canal hoje para falar com a gente. Então tem algumas coisas que eu acho que é bacana a gente começar conversando, mas falar um pouquinho de que corpo é esse que a gente quer conversar, quer falar, o que é esquizocorpo? E o que é dissidente? O que são corpos dissidentes? Então, para começar, será que eu estou muito rápida? Eu fico com medo da galera não tá chegando aos poucos e eu já estou super querendo falar, super querendo começar a entrar no assunto. Mas vamos lá, né? A galera que chegar depois vai pegando aí. E a gente pode retomar também. Mas corpo, né? O que é corpo? Quando eu penso em corpo, dentro desse pensamento da esquizoanálise, a gente pensa num corpo vivo, num corpo intensivo. Né? Deleuze ele vai resgatar, né, um conceito que é do Artaud, que é corpo sem órgãos, e que para o Artaud diz que o corpo sem órgãos é um plano de expressão do desejo. Então, quando a gente pensa em corpo sem órgãos, quando ele fala sem órgãos, o que é órgão? Órgão é uma parte, né, de um organismo. Órgão tem uma função, né, tem uma funcionalidade. E o Artaud quer pensar esse corpo sem órgãos, sem pensar uma funcionalidade para esse corpo. Ele pensa num corpo intensivo, que é pura força, puro desejo. Né? Então, esse corpo que a gente conversa hoje sobre ele é um corpo de pura potência, intensivo, um corpo de sensações, de um conjunto, né, de sensações que possibilitam a gente ser afetado e afetar outros corpos. A gente experimentar, desejar, mais do que viver uma vida onde esse corpo tem uma finalidade, né? Então é isso, o corpo, nesse sentido que a gente quer tratar aqui, é um corpo de intensidades, é um corpo de expressão do desejo, é um corpo pensado como uma potência de vida, e não como uma vida onde a gente, para essa vida fazer sentido, tem que ter um fim, tem que ter uma finalidade. A Patrícia está me dizendo que tem uma galera aí do Piauí, beijo para a galera do Piauí, beijo para a galera de Minas Gerais, beijo para a galera de Manaus. Vou parecer apresentador de programa, né? Mas é isso. Então, corpo sem órgãos é uma expressão do Artaud, que o Deleuze vai utilizar para poder tratar desse corpo, né? Que é a expressão do desejo, que é intensivo, que é conjunto de sensações, um corpo que afeta e pode ser afetado, enfim, estou repetindo, mas é isso. Então eu quero pedir para o Guigo falar um pouquinho. Então, quando a gente fala de corpo, o que é corpo dissidente? O que é essa palavra? O que quer dizer dissidente? Então, vamos chegar lá, né? A gente até pegou esse tema muito por conta da minha transgeneridade. Né? Então, vamos pensar, dissidente como divergente, né? Como aquele que transgride a norma, sai da norma, né? E corpos dissidentes são esses corpos que também saem dessa normativa, né? E eu acho que o básico é isso, né? Agora, no meu caso, eu vou traçar uma pequena biografia minha aqui para vocês me conhecerem e a gente vai começar a falar sobre as questões em si, né?
Guigo, Eu só tô... interrompendo, desculpa. Tá Alguém ruim? falou que tá baixo. Só para aproximar um pouquinho, talvez, o microfone. Ver se Deixa eu ver melhorou. se... Você acha que Ô, o fone tá... É, melhorou, pessoal? Melhorou? tá baixo, né? Se eu tirar o fone, eu vou tentar tirar o fone para ver se melhora. Não. É com fone tá melhor. Tá. Tá ouvindo bem o Guigo, Magres? Vocês estão ouvindo melhor? Dá para ouvir melhor? A Patrícia está E aí, fazendo uma pessoal? sugestão aqui para quem está escutando, para quem está de espectador, também usar fone que fica melhor. Legal. O pessoal está ouvindo, Guigo. Então é o seguinte, Tá. se apresente. Quem é o Bom, Guigo, vamos lá. né? Quem é essa figura? Que corpo é esse que fala com a gente aqui? Bom, eu sou artista visual, né, fotógrafo, documentarista de natureza e também sou transgênero, não binário, né? Então essas duas qualidades minhas, essas duas características minhas são características já dissidentes, divergentes, né? Já são características que saem da norma comum aí que a gente está acostumado. Eu entre idas e vindas do meu trabalho, eu passei a trabalhar com natureza desde o sul aqui, passando pelo Pantanal e chegando na Amazônia, né? E foi na Amazônia que eu conheci a Mariana, os anos que eu passei lá em Manaus, no Amazonas, né, que a gente se conheceu. E a gente também se conheceu num período em que eu estava em transição com relação ao gênero, né? Um período inicial. E, e aí os corpos dissidentes vêm muito disso, né? Mariana, que acompanhou uma boa parte da minha transição, sabe muito bem, né? Quando eu cheguei em Manaus, quando eu te conheci, eu estava no início, ainda tinha uma aparência diferente, eu tinha outro nome, Qual que era tinha seu uma nome? outra. Meu nome era Aline. Aline. E eu cheguei lá com uma expectativa muito alta de viver a minha transgeneridade num lugar diferente de onde eu nasci, né? Em que eu poderia talvez ter maior liberdade de sentir como é que eu me colocaria no mundo, né? Eu vou puxar um pouco então da minha história anterior, um pouco do que aconteceu, do que foi a infância e passando por alguns pontos da minha vida para a gente traçar um panorama do que é a transgeneridade em si. Para quem não sabe, transgênero é a pessoa que transgride as normas de gênero, né, as normas binárias, que não se encontra entre homem e mulher, nascido e decretado ali a partir de sua genitália, né? As pessoas que não está em conformidade com o que lhe foi, com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento, né? Então eu sou uma pessoa trans masculino, porém não me concordo como um homem, né? Sou, estou, estou por aí na masculinidade, mas não numa masculinidade determinada. Para ter uma ideia do que é a transgeneridade, assim, já a partir da minha experiência de vida mesmo, né? E algumas coisas são um pouco generalizadas, mas quando eu era criança, por exemplo, eu já me entendia muito com o masculino, né? Então já manifestava comportamentos tidos como masculinos, gostos tidos como masculinos também. Aos 4 anos eu já jogava futebol, isso nos anos 80 não era comum, né? E eu fui crescendo também, sempre buscando me vestir de uma forma mais masculinizada, cortar o cabelo e tudo, né? Quando eu cheguei na adolescência, eu tive que obrigatoriamente mudar, porque a pressão social era muito forte, então eu tive que acabar tendo quase que um travestimento, né? Não era muito conformado com isso, mas eu tive que experimentar
as formas mais femininas de me colocar socialmente, né? E passando, então, a minha infância nos anos 80 e a adolescência nos anos 90 e já chegando ali para os anos 2000, eu acho que o movimento pós-feminista, o movimento que vinha crescendo ali nos anos 90, que tinha Judith Butler, Monique Wittig, aí depois nós começamos a entrar em contato com Preciado, Boursier, uma série de teorias, né, queer e Donna Haraway. diferenciadas. Donna Haraway. E aí foi a partir dessas leituras e da vivência que eu fui tendo com as leituras e com as pessoas que eu fui encontrando no caminho, eu comecei a perceber justamente que nossos corpos são colonizados, né? Nossos corpos são conformados numa situação tanto estética quanto comportamental, né? Nós temos que necessariamente no gênero masculino ou feminino nos comportar de forma muito prevista. E a partir dessas leituras eu comecei a ver que assim, para fora do meu ambiente, para fora, né, daquilo que a gente vive mais normatizado, estava acontecendo muita coisa, né? E que de certa forma caberia a nós que estávamos vivendo isso internamente, tentando externalizar e tentando colocar o nosso desejo, colocar a nossa expressão. Acho que coube a nós naquele momento, já a partir dos anos 90, a iniciar um movimento diante da sociedade, né? Então, com relação à sexualidade, aqui em Curitiba, moro em Curitiba, eu sou curitibano, aqui em Curitiba a gente começou a demonstrar afeto homoafetivo na rua, que era uma coisa que não era possível antes disso, né? A gente começou a vestir realmente roupas muito diferentes, que eram homens com saias, né? Raspar o cabelo, começar a trazer uma estética diferente, né? E a partir dessa estética buscar, a partir do nosso desejo, da nossa vontade de expressar, começar a tatear, começar a experimentar quais são os limites, quais são as fronteiras, né? Tanto nossas, né? Porque a partir do momento em que a gente se entende fora dessa norma, um mundo se abre, um mundo de possibilidades se abre, né? E a gente não sabe para onde vai esse mundo, né? Então a transgeneridade é a expressão máxima de você ir tateando, experimentando, né? Até onde você acha que é interessante para você, agradável, bom, positivo, e até onde você consegue seguir também dentro de um círculo social, né? Fazendo esse equilíbrio, esse balanço, né? E a gente começou a fazer muito isso já no final dos anos 90, entrou os anos 2000 com tudo, assim, aí veio com muita teoria, né? Entrou muito na academia também, e a gente começou a tomar um corpo, tomar força e virar um movimento. E eu fui entrando nessa também, mas eu não me entendia como uma pessoa trans, apesar de sentir sempre a masculinidade, eu tinha assumido, tinha me assumido como lésbica e entendia que estava tudo certo, né? Com os anos passando, eu acho que aquele incômodo foi ficando maior e as vontades que ficavam presas, mas ao mesmo tempo latentes, foram surgindo muito mais. E quando eu tinha ali para uns 30 anos, eu tive um amigo que transicionou e virou uma linda mulher. E eu fiquei estupefato pelo fato de ele ter feito isso assim com uma coragem incrível. E passei a pensar sobre mim. Naquele momento que eu pensei sobre mim, eu me coloquei uma proposta de me hormonizar, né, por um período de no mínimo 2 anos, para sentir como que seria esse corpo diferente. E a partir disso, eu acho que se quebra toda essa ideia da norma, né? O corpo vira um corpo autônomo, né? Eu precisei, a partir daquele momento e desde então, pensar na autonomia do corpo, né? Não mais na estética para fora dele, né? No que possam vir a pensar sobre mim, ou etc. E também na questão da genitalização, né?
Então, sempre vai ter esse questionamento da genitália, né? E a gente tem que sempre se voltar para nós e pensar qual é a minha autonomia, qual é o meu desejo, qual é a minha vontade e o que eu quero para diante, né? Pensando já que a gente tem um alargamento muito grande da nossa expressão a partir do momento em que você deixa de lado as normas vigentes, né? Não vi Casa de Papel, mas vou ver. E, e aí nessa coisa toda, né, já transicionando, já lidando com as questões, né, hormonização, para quem tiver curiosidade, a hormonização masculina tem um livro do Paul Beatriz Preciado que é Testojonque, que fala de forma muito quase surreal assim a experiência que você tem com a hormonização, né, com a testosterona. E para mim foi uma experiência radical mesmo. Quando eu cheguei em Manaus, um pouco antes de te conhecer, eu resolvi daí iniciar uma vida masculina, né? De fato, vou assumir a masculinidade, eu vou sair na rua como uma pessoa masculina, né? E por muito tempo eu acabei interpretando o papel da masculinidade porque eu não conseguia também sair de uma coisa, né? De um polo que eu nunca me encaixei do feminino da mulher para um masculino masculinista, né? Mas eu tentei. Eu pensei, eu vou sair na Conta, rua. conta um pouquinho dessa experiência de, É, de, de poder experimentar socialmente no seu corpo, primeiro uma experiência de uma mulher lésbica, que não é uma mulher feminina, né? Não é uma mulher com as características de uma feminilidade, mas uma mulher lésbica, para de repente ter que performar, né, o masculino, ter que performar um homem. Então agora eu sou um homem e até para dar conta desse social e de um social muito específico, né, na Amazônia, no norte do país, que tem as suas particularidades. Como foi performar esse homem nesse lugar? é vou dizer, assim, a história da lesbianidade em Curitiba, por mais que tenha sido um período difícil ali nos anos 90, um período que a gente estava iniciando essas saídas de armário, iniciando, né, ficar na rua numa boa, demonstrar afetividade, a gente sempre teve uma relativa liberdade, né? Tanto de se vestir quanto de se comportar. Não era uma coisa que as pessoas até olhavam torto, podiam até falar pelas costas, mas não tinha uma coisa muito agressiva, né? Era uma coisa mais polida, assim, né? Quem quiser ter sua opinião a respeito de mim e for negativa, tudo bem, ela não vai chegar para mim e me agredir, né? Mas quando a gente chega no norte, a situação já fica bem diferente, né? Então tem uma quebra cultural muito forte, porque eu estava, de certa forma, acostumado com muita liberdade, né? E aí eu fui para Manaus e já com a ideia de também de viver essa experiência nova no anonimato, porque não queria ser reconhecido. E quando eu cheguei de uma forma bem andrógena, as pessoas ficavam, né, naquela coisa de quem é você, né? Que coisa misteriosa. Mas me confundiu muito com gringo, então ficava aquela coisa, gringo esquisito, né? Depois que eu resolvi assumir uma masculinidade mais normativa e performar, realmente performar, interpretar na rua para ver o que ia acontecer, aí foi uma experiência interessante, né? Então foi assim, realmente me vestir de uma forma mais regrada, né? Ter comportamentos, buscar fazer o meu andar, os meus gestos, a minha fala, sempre muito próximo de um homem cis, né? E fui para a rua. E fui para a rua e fui para os lugares, né? E fui frequentar, enfim, desde boates a feiras e faculdade e banheiros, né? Também. O banheiro que é uma grande questão para uma pessoa trans, né? E foi inicialmente fiquei um pouco apreensivo, porque realmente era a primeira vez que eu fazia isso, eu não sabia se eu ia ser descoberto, né? Como uma pessoa trans, se isso ia levar a algum tipo de agressão, né?
porque já de cara a gente percebe uma diferença cultural muito grande, porque o norte é muito ligado nessa religião conservadora e, de uma forma geral, são bastante conservadores, né, com relação à heteronormatividade, papel passivo da mulher, né, papel patriarcal do homem, provedor, né, enfim, é, isso está muito enraizado, está muito forte, né, e claro que eu falhei, né, eu não fui descoberto, né, ninguém achou que eu fosse trans e tudo mais, eu transitei com o que a gente chama de passabilidade, eu transitei bem, ninguém saberia se eu não soubesse, se eu não dissesse, e mas ao mesmo tempo eu acabei entrando nesse círculo masculino, né, para experimentar, para ver como é que era um círculo só de homens, né, de homens normatizados, e descobri um vazio enorme, na verdade. Né? Eu quero Descobri te fazer um. uma pergunta que eu já te fiz, porque é uma curiosidade, né? Não sei se isso vai levar, né, a algum lugar, mas assim, é mais fácil ser homem ou ser uma mulher? A gente já sei a Bom, resposta, mas você experimentou os dois corpos socialmente. sim, sim. Eu acho que, já deixando claro que eu não consigo nem falar sobre um ou outro, porque nunca fui nenhum nem outro, Sim. mas da percepção do que eu Dessa passei performatividade, né? Qual é, que eram as impressões que você tinha quando você teve que, por exemplo, em algum momento performatizar essa mulher, né? Essa feminilidade ali quando você entra na adolescência, você tem que apresentar para a sociedade alguma coisa onde você vai ser aceita naquele momento e depois num outro momento com essa transição física em que você se apresenta agora como um corpo, né, tido como masculino e começa a performatizar então esse outro lugar, essas outras possibilidades, como que o mundo te responde, né? É isso que eu estou perguntando. Como você recebe, é, né? eu acho, senti, assim, ao longo desses 30 anos que eu não modifiquei o corpo, que eu, por mais que tivesse uma estética diferenciada, mas era entendido como mulher, né? E como uma mulher esquisita, enfim. Eu acho que foi sempre socialmente mais difícil, eu acho que sempre houve dúvidas sobre tudo que eu fazia. Quer dizer, será que, e ainda sendo lésbica, era mais complicado, porque será que essa pessoa é competente no trabalho? Como se, né, como se a sexualidade ou o gênero fizesse a diferença no trabalho que eu estava fazendo. Então, sempre tinha, principalmente no trabalho, um caminho muito mais longo a ser percorrido, é, reconhecimento mínimo de poucas pessoas, pessoas muito especiais, mas pouquíssimas, e assédio, né? Assédio para todo lado. Então, assédio tanto no sentido de ser LGBT e estar em determinadas situações vulneráveis, né? Partindo de homens, enfim, e, e assédio no geral, assim, agressão física, né? Tentativas de estupro, tudo isso aconteceu, né? Enquanto eu performava de alguma forma a mulheridade, ou tentava ser, né? Eu acho que assim, o mundo social da mulher é difícil, né? Por conta de toda essa violência e cobrança o tempo todo e essa coisa de quase tratar a mulher como uma pessoa burra, assim, né? E incapaz. E eu senti muito isso na trajetória. E, e assim, fui muito contra, né? Fui batendo de frente cada vez que eu encontrava, né? Até no ciclo de violência que eu encontrei, eu fui batendo de frente mesmo. E se por um lado tem essa dificuldade, e por outro lado, eu acho que o universo, né, que habita na mulher é maravilhoso, é diverso, né? Tem sutileza, tem abstração,
né? E aí, quando eu fui para o outro lado, eu descobri um universo concreto vazio, né? Vazio, completamente vazio. E aí, entrando nesses círculos que eu entrei posteriormente, nos círculos estritamente masculinos, eles eram muito caricatos, né? É aquela coisa da tentativa de ter um poder numa determinada hierarquia, a questão financeira, que é muito valorizada, e a masculinidade tendo que ser necessariamente uma masculinidade masculinista, que é por si só opressora. Então, e não existe, não senti nada que fosse. Não tinha um mundo abstrato ali, não tinha algo a mais, não tinha muito o que tirar dali, né? Então, foi uma passagem pequena por esse mundo, né? Porque, de fato, assim, já de cara não me encaixei e não quis, não tinha a menor vontade de permanecer. E, por outro lado, a questão do trabalho era muito simples, os trabalhos vinham, eu não precisava fazer nada. Não precisava nem me esforçar. Eu já tinha o trabalho dados com um esforço mínimo e eu acho que é muito mais rápido você ascender no mercado de trabalho com uma identidade masculina do que com uma identidade feminina. E eu fiquei muito triste em saber disso, né? Mas, de fato, constatei essa situação, assim, bem De frustrante, mas experimentar, constatei. né, Guigo, isso, porque isso é uma coisa que a gente ouve dizer, mas poder ir de um polo a outro e experimentar no próprio corpo, né, é diferente. É. E a experiência com o corpo também foi muito intensa, né? Na Amazônia, principalmente, né? Porque eu acho que talvez as coisas ali sejam mais densas mesmo. E quando eu cheguei em 2015, eu estava iniciando a hormonização, então o corpo estava passando por muitos processos, né? Muitos processos, o corpo e a mente também. Quando a gente hormoniza, não é só o corpo, a mente também sofre, o comportamento também sofre modificações, né? A gente se torna algo distinto do que era antes, né? E não pode ficar abraçado no que já foi, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter também em mente. E eu estava nesse turbilhão de o corpo se movimentando, as sensações vindo, né, a aparência se modificando muito rápido, e ao mesmo tempo a opressão social de não poder falar que eu era uma pessoa trans, de não poder mostrar muito nem o corpo, nem, né, manifestar muita coisa que me colocasse como alguém fora, alguém divergente, né? E isso no calor de 40 graus. Né? Um calor de 40 graus com a sensação térmica de 50. Então, estava muito difícil, assim, por exemplo, esconder que eu tinha peito, né? Tava complicado. Mas chegou no momento, né, que a gente fica tão cheio, tão carregado dessa opressão social tamanha, dessas tradições patriarcais que estão enraizadas ali. Chegou um momento em que né, da opressão, do tá de saco cheio, com o calor forte, né, o sol na cabeça, que eu comecei a andar, às vezes, sem blusa. Em vários lugares. No condomínio, né, na varanda, sem blusa. E eu percebi, aí foi mais um experimento interessante, por exemplo. Eu percebi que as pessoas olhavam, estranhavam, mas quando elas tentavam me interpelar, eu olhava para elas firmemente. E aí então ninguém me interpelou. Ninguém teve coragem de me perguntar qualquer coisa. Então eu acho que quando a gente toma essa coragem dessas modificações todas, a gente tem que ter esse fôlego também para encarar no olho aquele que está tentando te diminuir, ou te questionar, ou questionar o teu gênero, ou questionar a tua genitália, ou o teu sexo, etc. Né? Então eu aprendi na raiva mesmo, porque eu já estava muito assoberbado das coisas, e eu realmente tirei minha blusa, mostrei o que eu tinha, e cada um que fosse tentar me interpelar, eu já me adiantava e perguntava algum problema, alguma coisa, né? E eu acho que Então, isso cortou. é,
tá foda, né? Mas vai ficar mais. Porque eu acho muito importante, Guigo, nesse momento, é isso mesmo, né? Assim, a gente não quer pensar só teoricamente esse corpo dissidente, a gente até pode fazer isso. Mas você está aqui porque é importante ouvir o seu corpo, né? Essa experiência que você viveu. E uma experiência que você viveu muito forte, na Amazônia, em Manaus especialmente, foi precisar passar por uma cirurgia, né? E vivenciar um atendimento, né, hospitalar, precisar de profissionais de saúde. E pensando nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, eu fico pensando como que um corpo, né, dissidente, como um corpo em transição ou transicionado é recebido, né, nesse momento. Eu fico pensando aqui, se for para escolher, para quem vai o respirador, né? Para que corpo vai? Não sei. Estou aqui abstraindo, mas eu gostaria que você me contasse e contasse para as pessoas que estão ouvindo um pouquinho dessa experiência, né? Como a gente precisa ainda, né? Trabalhar entre as pessoas que estão se formando, os profissionais de saúde, como receber, né, os corpos divergentes. Por favor, nos conte essa experiência. Perguntaram aí que cirurgia foi essa? Que cirurgia foi essa? Vou falar, vou falar. Então, essa cirurgia especificamente foi uma esterectomia, né? Eu estava justamente em Manaus, eu tinha já uma doença de muitos anos, que é a endometriose, e ela ficou muito agravada enquanto eu estava na Amazônia. E eu tive que procurar um médico ginecologista, cirurgião, para fazer essa cirurgia com uma certa urgência, porque já estava num estado muito avançado. E foi muito difícil achar um médico que me atendesse, para começar, né? Eu me lembro muito bem que eu fui com plano de saúde, pago tudo, mas me lembro de ter ido no médico sentar e falar, olha, isso aqui, eu sou trans, eu tenho um útero, meu útero tem esse diagnóstico, tá aqui, né, o exame, e eu preciso fazer cirurgia, eu tô procurando um médico para fazer cirurgia. E ele teve a cara de pau de olhar para mim e falar assim, com isso aqui eu não posso te ajudar. Eu acho que você pode procurar outra pessoa, caso você não encontre ninguém, você volta aqui. Então, quer dizer, um ginecologista cirurgião que me disse na cara que não podia fazer uma esterectomia, né? E me mandou embora, lógico, não voltei lá e nem voltaria. Por sorte, eu encontrei um médico muito bom, né? Assim, em cima da hora, e muito consciente, que sentou comigo e me perguntou abertamente se eu queria retirar todos os órgãos reprodutivos ou se eu queria fazer uma esterectomia total ou radical, né? Porque a doença estava necessariamente no útero, mas não nos ovários. Mas ele me perguntou, ele teve a delicadeza de me perguntar o que eu desejo fazer com o meu corpo, né? E ele realmente disse isso para mim, assim, o corpo é seu. Eu vou fazer o que você quiser, né? Não o que a medicina convencional vá interferir. E eu fiz uma esterectomia total e com ele, né? E aí no ato da cirurgia, que foi uma experiência surreal, mas antes da cirurgia até ele foi para uma conferência. Na conferência ele apresentou o meu caso e um psiquiatra e uma junta de médicos questionaram ele por conta de ele não ter um laudo psiquiátrico sobre a minha questão de transgeneridade e quiseram, de certa forma, até impedir que ele fizesse a cirurgia, né? É claro que, enfim, ele tinha autonomia, a gente acabou fazendo. Mas, assim, sempre tem essa intervenção no sentido médico, né? Que uma hora é considerado como disforia de gênero, outra é transtorno de identidade de gênero, tem CID, tem tudo. Tem que provar que está doente para poder exercer esse corpo. Você tem que ter
a prescrição médica para tomar hormônio, tem que fazer uma série de protocolos médicos, né? E que ainda tem ali, você ainda tem que dizer que tem uma questão mental, né, diferenciada e isso é muito chato, assim, né? Mas, por sorte, eu encontrei esse médico e marcamos a cirurgia, fui para a cirurgia. Cheguei no hospital, era hospital maternidade, né, onde a gente foi fazer a cirurgia. E quando eu cheguei na recepção, o médico tinha destinado para mim um quarto, só para mim, né? Um quarto particular. Mas não sei porquê, houve algum tipo de interferência na hora que eu fui e me colocaram numa enfermaria ginecológica com outras mulheres. Enfim, aí já houve um constrangimento, né? E entrava, a gente ele teve a gentileza de formar toda a equipe dele, de enfermeiros e técnicos, para me fazer o tratamento destinado com uma pessoa trans, né? Tanto no nome, quanto, enfim, no gênero e com todo o cuidado. E enquanto a equipe dele entrava e me cuidava, eu realmente tive o melhor tratamento, apesar de estar numa enfermaria ginecológica, né? E agora, depois que passou o turno da equipe dele, que entrou um novo turno, aí era um constrangimento total. Daí, tipo, né, quem é a Aline? Né? E, enfim, eu tinha que passar por essa situação bizarra. Fui para a cirurgia foi complicada, ela acabou tendo uma hemorragia grande, demorou muito tempo, mas deu certo, né? Foi longa, mas acabou dando certo. E quando eu estava na sala de recuperação, eu estava começando a acordar da anestesia, eu estava passando mal. E eu já tinha feito outras cirurgias e nunca tinha passado mal, eu sempre acordei bem. Então, quando eu comecei a tentar acordar da cirurgia e não conseguia acordar, eu fiquei um pouco apreensivo, assim, e comecei a chamar a enfermeira, tipo, enfermeira, enfermeira, enfermeira. E tava não conseguia, assim, ter muito controle do corpo, né? E eu via que as enfermeiras me ouviam e passavam para mim e não me atendiam. Não me atendiam, eu fiquei muito tempo pedindo ajuda, né? Sem saber se a cirurgia tinha dado certo, se tinha acontecido alguma coisa, e passando mal, né? Até que uma delas chegou, puxou a minha maca, passei mal pra caramba, assim, foi péssimo, né? E me colocou de novo lá na enfermaria ginecológica, né, onde eu passei mais um constrangimento, né? Várias situações, esqueceram de me falar alguns detalhes. Então, quando eu levantei, por exemplo, sangrou muito pelo chão inteiro. E eu estava ali com outras mulheres passando por outras situações difíceis também, e sem ter o que falar, né? Sem ter como explicar a minha existência naquela enfermaria ginecológica. Posteriormente, eu acabei pedindo para sair o quanto antes, né? No dia seguinte eu já estava pedindo alta, mesmo que a cirurgia tivesse sido difícil, que eu provavelmente teria que ficar mais 3 dias lá. Aí, quando o médico chegou, viu toda essa situação, ele já deu, né, um enquadramento na equipe, dizendo que aquilo tinha sido absurdo, bizarro e tal. E eu acabei indo para casa, me recuperando em casa, né? Mas foram esses momentos da cirurgia, esse momento do retorno, a falta de cuidado da equipe, pessoas realmente que sabiam ali na equipe que eu era uma pessoa passando reto por mim. Isso aconteceu. Aconteceu e eu acho que tem acontecido muito ainda. E eu me lembro de uma situação em Manaus que eu estava conversando com uma travesti e ela estava me relatando que uma amiga dela acabou falecendo em casa porque ela não queria passar o constrangimento de ir até o hospital para ser chamado pelo nome de batismo e ser tratado como homem. Então, acho que assim, a situação no norte é uma situação bastante extrema com relação à saúde, tem muita agressão, muita violência. E Não é à eu tenho toa, essa... talvez, que a gente está vendo esse cenário hoje, né, Guigo? Isso a gente está falando de uma situação específica, mas
A gente vê que é alguma coisa que está aí, né? E que precisa ser pensado em todas as dimensões. Bom, eu acho que as pessoas têm curiosidade para saber, porque teve algumas pessoas que perguntaram aí, como que é que você está hoje, né? Que corpo é esse? Ah, é. Mas eu quero só fazer lembrar aqui de uma questão que eu acho muito importante, porque nosso tempo também daqui a pouco termina, que é que eu gostaria muito que você falasse um pouco desse corpo em transição na Amazônia, desse ativismo, né, ecológico, desse envolvimento mesmo com essa questão ambiental. E o que que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Um corpo em transição na Amazônia, ativismo, ecologia e tal, tem conexão? Bom, primeiro conta aí para as pessoas como você está hoje, depois já emenda nessa minha pergunta. Tá bom, vamos lá. Depois dessa esterectomia, 2 meses depois, eu fui fazer uma mastectomia, então eu fiz a retirada dos seios e fiz uma mamoplastia masculinizadora, então são as cirurgias que eu fiz, não fiz nenhuma outra. Tô bem, tô muito, muito contente com o corpo que eu tenho hoje. Não tinha nenhum tipo de problemas com os meus seios necessariamente, mas a partir de um momento eu senti um desejo maior de procurar uma modificação corporal mesmo, cirúrgica, e fiquei empolgado com isso e fui lá e fiz. E não me arrependo, maravilhoso, acho que ninguém se arrepende dessas cirurgias depois que decide. E acho assim, meu corpo cada dia é mais autônomo mesmo, sabe? Acho que todo Eu dia. gosto muito quando você fala que prefere esse corpo ciborgue, né? Eu adoro ouvir isso de É, você, né? Porque é isso, né? Não é um corpo feminino, não é um corpo masculino, é uma sexualidade fluida, é um corpo dissidente e que você experimenta esse corpo e habita esse corpo da sua maneira, muito individual, né? Muito específica. é muito particular. Essa frase é muito boa, né? Nem homem nem mulher, prefiro ser ciborgue. Isso. A gente eu me considero pós-identitário, me considero biotecnológico, né? E eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente tem em mãos, tudo que a gente tem acesso para a gente fazer todo tipo de modificação que desejar, seja ele cirúrgico ou não, ou manifestar suas performances, expressões de gênero naturais da forma que bem queira. E a transgeneridade, a transição de gênero, como a gente fala muito, ela não tem um ponto A para B, não existe, né? A gente sai e não sabe para onde vai chegar, porque o corpo é capaz de muitas coisas, né? Que limites tem o corpo? Entende? O O corpo, que pode um corpo? o que pode um corpo, né? Ele pode muitas coisas, muitas coisas. E até com relação à questão da feminilidade, que eu acabava recusando muito anteriormente, porque eu tinha masculinidade reprimida, quando eu harmonizei, quando eu assumi o corpo masculino, a identidade masculina, todas as minhas partes, trejeitos e conhecimentos e abstrações femininas são maravilhosas, são muito bem-vindas. Eu gosto muito até daquilo que tem de curva feminina no meu corpo também, porque também tem, e a própria genitália. Assim, acho que ganhei presença nesse corpo. Que é isso, né, Guigo? O que mais que a gente quer num corpo? Né? Que a gente esteja presente, que a gente possa de fato habitar o próprio corpo. Mas, como o nosso tempo vai acabar, de repente, se a galera Tá. estiver gostando, a gente pode até, quando cair, começar de novo. Mas eu queria muito que você falasse dessa outra questão que eu te provoquei aí. Sim, Amazônia, vamos lá. transição, tal. Vamos lá. Tá bom, você me dá um toque aí no tempo que eu vou dar uma Eu pincelada tô aqui. olhando aqui, falta 15 minutos. Tá, vou fazer rapidinho. Mas a gente pode fazer isso. A gente, quando cair, a gente volta. Quem voltar com a gente continua falando. Então, perfeito. A minha questão com o meio ambiente e com os animais, né? Eu sou um documentarista de natureza, eu busco estar na mata, eu busco procurar o olhar
de conexão com os animais. Começou muito cedo, com os animais muito cedo, né? Porque era criança e saía na rua e saía, voltava com cachorro. Então, aqui em Curitiba também a gente tem uma vertente, um ativismo de proteção animal muito forte. Então, tipo, teve períodos da vida assim que eu voltava com 3, 4 cachorros, né, para casa. E essa paixão nunca passou, né? Essa conexão com os animais nunca passou. Vou Mas aí a salvar, o partir pessoal pedindo para salvar. Vou salvar, manda brasa, Guigo. com os anos passando, eu fui vendo que eu tinha vontade também de atuar como ativista ambiental, né, como ambientalista. Eu acabei encontrando um campo, em 2011, já fazendo uma primeira viagem para a Amazônia. Somos de ônibus de Curitiba até o Acre, passando pelo Pantanal, passando pelo Mato Grosso do Sul, passando pelo Mato Grosso, tudo, Chapada. Fomos, né, teria tudo para ser uma experiência maravilhosa. Já era fotógrafo, já fui como fotógrafo e cinegrafista, e capturei muitas imagens interessantes, tá? Mas quando nós chegamos no Acre, principalmente, eu estava acompanhando um grupo de engenharia florestal. Ali eu acho que para mim foi um ponto de virada, né? Fomos gravar o manejo florestal. Então é manejo florestal, é uma floresta certificada, etc. E tal. E me permitiram gravar o corte de uma árvore, que é uma coisa que ninguém entra, né? E tudo bem, me posicionei, fui gravar o corte da árvore, fiquei próximo, né? E a gente tem que, a partir do grito do motosserrista, a gente tem que sair dali para não sofrer nenhum tipo de ricocheteio, né? De danos que a árvore, quando cai, pode trazer para você e pode até matar. E eu fiquei ali gravando, e ele começou a cortar a árvore, enorme, grande, centenária. E na medida que ele ia cortando, ia me dando um negócio, assim, né? Um incômodo, né? Pera, Guigo, tem uma informação aqui que para eu conseguir salvar tudo que a gente falou aqui, eu preciso encerrar antes do tempo acabar. Então eu não me assim olhei exatamente que horas que eu comecei. Eu sei que eu comecei antes um pouquinho do horário. Então eu vou, pessoal, vamos continuar a conversa. Eu vou encerrar para salvar e a galera entra outra vez. Pode ser? Vou fazer isso Vamos lá. agora. Tá no meio da sua fala. Vou lá. Vamos lá, pode deixar, retomo.